Aleluia. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje eu vou encerrar essa série dos 3 tipos de pessoas. And today I end our series of the 3 types of people. Nós falamos na primeira semana sobre o homem natural. We mentioned the natural man the first week. O homem natural é aquele que não é nascido de novo. So the natural man is the one who's not born again. O homem natural é aquele que não conhece a Cristo. The natural man doesn't know Jesus Christ. A palavra natural The word natural. diz que é aquele que segue o seu fôlego, o seu instinto. Say that the one that's following their own breath, instinct. Seus instintos. Their instinct. Há 3 categorias básicas de instinto. There are 3 types of instincts, the basic instincts. O instinto de sobrevivência, The survival, o instinto de defesa, the defense, é isso mesmo? É. E o instinto sexual. and the sexual instinct. Então o instinto de sobrevivência, So the survival instinct, com o pecado, with sin, ele foi transformado, it got twisted ele foi transformado em ganância. in greed. O homem está sempre querendo mais. Man is always trying to have more. Esses dias eu vi uma entrevista de um homem muito rico no Brasil. I watched this interview of a very wealthy man in Brazil. E esse homem, a filha dele falou que, fala aquela frase que você fala, qual que é o segredo para alguém se tornar rico? And her daughter was like, Dad, mention that phrase that you always say about someone becoming rich. Para você se tornar rico, você tem que olhar todos os dias para você e ver que você é pobre. Oh, in order to be rich, you have to look at yourself every single day and realize that you are poor. Na outra entrevista ele conta que ele recebe por mês em dividendos. Dividendo é o seguinte, você tem ações de uma empresa e o lucro daquela empresa é repartido entre os acionistas. And now you translate that because economy is a And little thing for me. he shares in another interview that he receives monthly about $1 million of dividends. Dividends is the gain that certain company has. They take the gain, the capital gain, and they share the gain with all the people who have the stakeholders, the have stocks. So he receives ele recebe mais ou menos $1 milhão de dividendos. I still don't have a clue. He receives Dividends, $1 million dividends. in dividends. E ele fala, você tem que se enxergar pobre. But he says you have to see yourself as a poor person. Porque enquanto você se enxergar pobre, você vai querer ser rico. Because the more you see that you're poor, the more you will want to Eu be estava rich. vendo aquilo e falei, miserável. And I'm like, he's a poor person. Miserable. A única coisa que ele tem é dinheiro. Miserable person. Ele é pobre. The only thing he has is money because he's so poor. Ele é pobre. He's poor. Porque o evangelho fala o contrário. Because the gospel teaches us the O contrary. evangelho fala para você começar enxergando tanto que você é rico. The gospel says that you have to begin realizing that how much you're rich. O evangelho fala que você tem que olhar para ver que ele já te abençoou. The gospel says that you have to look at yourself and see that you're already blessed. Que você já está sentado com ele nas You're regiões already celestiais. seated with him at the heavenly places. Que aquele que é rico, que fez todas as coisas, That the one who's rich and did everything, ele não é só rico, ele fez tudo. he's O not Criador only rich, but he did everything. se He made esvaziou everything. de si mesmo, He emptied se fez himself. pobre, He became poor. para que nele você fosse so feito that rico. in him you could be made rich. Amém? Amen. Então ele quer se enxergar pobre, ele todo dia tem que ter essa falsa humildade maligna. Every day he has to see himself as this poor person, this evil kind of humbleness. Fica imaginando ele acordando todo dia. Eu declaro, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou Wakes up pobre, eu every sou day is like, pobre. I'm poor, I'm poor, I'm poor. Se não nascer de novo, vai para o inferno. And if he's not born again, he'll go to hell. Só a graça para salvar Because um cara only desse. grace can save Porque ele é a tão person. pobre que ele só tem dinheiro. Because he's so poor that he only has money. Aí eu lembro da história de Rick e Lázaro, pastor. Then I remember the story of the wealthy person and Lazarus
in the Bible. Lázaro era mendigo, mas clamava ao Senhor e experimentava a Deus. Lazarus was a beggar, but he experienced God. He would cry out to God. Na vida após a morte, And then in his life after death, ele era rico. he was rich. E o rico era pobre. And the rich man Porque was tudo poor. que ele tinha era aqui nessa vida. Because everything he had was for this life. Então, se você está em Cristo, você é rico. So if you are in Christ, you are rich. Por que eu estou falando isso? Por causa do Why am I saying instinto this? de sobrevivência. Because of the survival instinct. É por isso que Jesus chegou na fita, ele entrou na jogada e falou: olha, fique grato com o que você tem. That's why Jesus came and said, be thankful for what you have. Ninguém pode ter nada, Caio, se do céu não for dado. Nobody can have anything if from heaven is not given. Porque se você enxerga que é Deus quem te abençoa, Because if you realize that God is the one who blesses you, você sabe que tudo que vem é dele, é you tudo know pela that graça. everything comes from him. It's all because of grace. Se você prospera de acordo com o que Deus tem para você, If you prosper according to what God has for you, se você prospera enxergando a vontade de Deus nas suas finanças, if you prosper seeing the goodness of God in your finances, no dia mal você não questiona. on the evil day, the bad days, you won't question. Porque você sabe que Deus é aquele que te sustenta. Because you know that God is the one who sustains you. O apóstolo Paulo colocou dessa maneira: Apostle Paul said this, fiquem felizes em qualquer circunstância, rejoice in all circumstances. porque é o Senhor que provê na sua vida. Because the Lord is the one who provides in your life. E aí ele fala um negócio, ele fala: olha, Deus tem para você uma prosperidade com contentamento. And then he says, look, God has a prosperity for you with O contentment. que esse sujeito tem? Ele tem riqueza sem contentamento. What does this guy have in Brazil? It's richness without contentment. Porque, vou te falar uma coisa, João Paulo, se eu não fosse pastor, eu quero morrer pregando o evangelho. Eu não vou ser pastor dessa igreja para sempre, não vou estar aqui à frente para sempre, porque quando eu ficar mais velho eu vou sair de cena e só ficar aqui de vez em quando pregando, porque senão eu vou atrapalhar. Because you know I'm not going to be a pastor, like a leading pastor in this church forever. Because you know when I'm old, Mas I have vamos to supor então que eu step out. tivesse o dinheiro que esse cara tem. But let's say I had all the money that the guy has. Você acha que eu queria acordar de manhã e falar: eu sou pobre? You think I would wake up in the morning saying I'm poor? Eu queria acordar de manhã e falar: Não. nossa, eu sou tão rico, eu não preciso trabalhar aos 80 anos de idade. I would wake up saying, oh, I'm so rich, I don't have to work all my 80 Eu years posso of pegar minha life. veinha e vou lá para Bora Bora. I can go with my old lady to Bora Bora, Vou passar uma semana em Bora Bora. spend a week in Bora Bora, Vou lá para Cancún, para o apartamento da Priscila. to Cancun, to Priscilla's apartment. Prepara, Priscila, vai ter muita gente pedindo Get ready, emprestado. Priscilla, now. Eu vou para as Go to Filipinas. Philippines. Silas voltou das Filipinas. Silas is back from Philippines. Pelo jeito, as Filipinas não fez bem para ele. Ele veio com a camisa do São Paulo no culto. Apparently, it didn't do him so well because he came with a São Paulo shirt. Mas não, o cara acorda e fala: eu tenho que trabalhar. But no, the guy wakes up and Porque says, eu I sou have to pobre. work because I'm Eu preciso ganhar um poor. dinheirinho. I have to earn Para some money descansar na velhice. to rest when I'm Você old. tá velho, desgramado. You are old. O apóstolo Paulo falou: eu sei estar contente tendo tudo ou tendo nada. And Paul said, I know how to be content having everything and nothing at all. Tudo posso naquele que me I can do fortalece. all things in the Lord who Por que strengthens Paulo me. falou isso? Why did he say that? É ele que me abençoa no dia que eu estou bem. He's the one who blesses me when I'm good. E é ele que me sustenta no dia que eu estou mal. And when I'm not that good, he is the one who Eu posso sustains estar me na as well. frente do imperador pregando a palavra. I can be in front of the emperor preaching Ou the eu word, posso estar na cadeia apanhando. or I can be in jail getting beat É up. ele que me sustenta. He's the one who Minha vida é sustains me. dele, aleluia. My life belongs to him. Vou falar os outros, já estou demorando demais nesse instinto. O segundo instinto é o instinto sexual, The- que se transformou em toda forma de luxúria e bagunça e promiscuidade. Then we have all the sexual instinct that became this promiscuity type of instinct, E o de defesa que virou violência. and defense that turned into violence. Então, o pecado distorceu tudo aquilo. So sin distorted everything. E aí nós temos o homem natural que vive baseado nisso. And we have the natural man that's living based on these things.
Você sabe que muitas vezes até sendo muito bom. You know that many times, even being good, Às vezes o maior inimigo da pessoa é que ela é boa demais. you know, sometimes the greatest enemy is this goodness because the person is too good. A pessoa se acha tão boa que ela não precisa de Deus. She thinks she's so good that she doesn't need God. Ela se acha tão boa que quando a gente fala que Jesus morreu pelos seus pecados, ela pensa, que pecado. She thinks that, oh, Jesus died for you and for your sins, and then she's thinking, what sin? Eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa muito boa, eu não I roubo, have no sin. eu não falo palavrão, I don't cuss, eu sou honesto, I'm honest. eu sou marido dessa mulher, nunca traí I ela. have one spouse only, never betrayed. O homem the natural, spouse. muitas vezes, ele se olha e ele fala, tô bem na fita. The natural man is always looking to himself and saying, yeah, I'm okay. Mas I'm a good. Bíblia fala que não há salvação a não ser em Cristo. But the Bible says there's no salvation outside Eu tenho of falado Christ. muito isso porque nós precisamos entender isso. I am speaking a lot about these things because we need to understand them. Você precisa entender que Deus te chamou para pregar o You Evangelho. need to understand God has called you E a to preach pessoa the só é gospel. salva se o Evangelho for pregado. And the person can only be saved if the gospel is being preached. Amém? Amen. A pessoa só pode ser salva se ela ouvir o Evangelho e ela receber a The Cristo. person can only be saved if they hear the gospel and they receive Christ. Não tem como ser salvo fora There's disso. no other way. O segundo é o homem espiritual. The second one is the spiritual O man. homem espiritual é aquele que nasceu de novo The spiritual man was born again, e ele entende que a vontade dele é de Deus. and he understands what's God's will for his life. E ele busca a vontade de Deus. He seeks God's will for his life. Ele deseja fazer a vontade de He Deus. desires to fulfill God's will. Ele nasceu de novo e agora ele enxerga que ele tem um Senhor. He got born again, and now he realizes he has a Lord. E ele entende que a vontade de Deus é o principal na vida dele. He understands God's will is the main thing in his life. Não a vontade dele, a vontade de Deus. Not his will, but God's will. Então as decisões dele são baseadas na vontade de Deus. So his decisions are based in God's will. Ele não é levado por circunstâncias. He's not led through circumstances. Ele é levado pelo Espírito Santo. He is taken by the Holy Spirit. No dia que ele está bem, ele dá glória a Deus. The day he's well, he gives glory to No God. dia que ele está mal, ele dá glória a Deus. And when he's not so good, he gives glory Porque to o God. Senhor o sustenta. Because the Lord sustains him. Ele crê na palavra de He Deus. believes in the word Ele of God. busca a palavra de He Deus. seeks the word of Ele God. deseja a palavra de He Deus. desires the word Ele of tem God. apetite para Deus. He has appetite Ele, for ele, God. ele fala, Senhor, eu te desejo, eu te quero, o Senhor é o meu He Deus. says, I want you, Lord. I need you. You're my God. As decisões deles são pela palavra, His decisions are for the word, pelo Espírito. for the Spirit. Ele quer viver para engrandecer o Senhor. He wants to live to exalt the Lord. Ele não segue o que a mente dele diz, mas ele segue a direção que o Espírito Santo He traz. doesn't follow what the mind says, but he follows the direction of the Spirit. E aí, Elisa, coloca para nós 1 Coríntios And then we read in 1 Corinthians 2, 2, versículo 12. verse 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Olha, então aqui está falando que tem dois tipos de espírito. So we have two types of spirit. Tem um espírito que é do mundo, We have the spirit of the world, e tem um espírito que vem de Deus. and we have the spirit that comes from God. O espírito que vem de Deus é o Espírito Santo. The spirit who comes from God is the Holy Spirit. O espírito que vem de Deus é o espírito que nós memorizamos essa semana, o Consolador. The spirit who comes from God is the one that we memorize the Bible verse this week, is the counselor. Mas o espírito que vem do mundo But the spirit that comes from the world é o que a Bíblia fala is the one that the Bible que é o says dominador desse mundo tenebroso. is the ruler of this dark world. É o espírito do homem não criado, que vive de acordo com Satanás. Is the spirit of the man that was not created, that lives according to what Satan wants. Pastor, como é que você pode falar uma coisa How dessa? can you say that, Pastor? O homem natural é aquele The natural man is the one que ouviu a palavra de Deus, that heard the word of God, Adão, Adam,
Eva Eve, e decidiu and decided ignorar o que Deus falou, to ignore what God said, para ouvir o que a serpente falou to hear what the serpent said, e viver de acordo com o que a serpente falou. and to live according to what the serpent said. Então, deixa eu te falar uma coisa. I tell you, Tudo everything que é da carne that comes from the é flesh serpentino. is serpentine, is fleshy. Eu sei que o que eu vou te falar vai te chocar, I know this is gonna shock you, might shock you. mas não importa o quão boas obras a pessoa faça. It doesn't matter how good the works are of a person. Se a pessoa não nasceu de novo, If a person is not born again, para Deus aquelas obras não têm valor. to God the works are worthless. Pesado isso. Heavy, tough. Para as pessoas pode ser bom, To the people, yeah. mas it para might be Deus good, não. but not Para to Deus God. não tem valor. To God is Porque worthless. tudo que é fora do fundamento que é Cristo Jesus não tem Because valor para Deus. everything outside the foundation who's Jesus Christ has no value. Na história do povo de Israel, And throughout the story of the people of uma Israel, hora eu vou pregar sobre isso, tem dois momentos em que o tempo de vida do povo de Israel é descrito em dois momentos. you have two moments that the time of their lives are being written. Two moments. Deus contando o tempo em que cada rei reinou, em que cada momento do povo de Israel até num certo momento. God is counting the time that these people reigned, the kings, everything that happened. E num relato And one of the do reports, reports, os dois aparentemente são é da mesma coisa. it's talking about the same thing. Mas eu não me lembro a quantidade de mas me parece que são 913. Dá uma diferença entre 913 anos, alguma coisa assim, muitos anos. But you have a difference between those reports of about 913 years. Algo assim. They Depois eu vou were pregar not sobre isso. counted. E aí você fica chocado, você fala, mas tem um problema com a Bíblia. And then you're like, well, there's something wrong with Há the Bible. divergência com a Bíblia. This is diverging here. E aí você volta na história do povo de Israel And then you go back to the story of the people of e Israel. você vai somando os anos. And you start counting the E years. de repente você começa a somar os anos em que o povo de Israel escolheram outros deuses. And then you add all the times that the people of Israel chose O God. povo de Israel escolheu outros deuses. Other gods, not God. O povo de Israel escolheu a própria vontade deles. The times that they chose their own will. E eles serviram a outros They deuses. served other gods. E você vai somando And then aqueles you momentos. start adding those moments. E aqueles momentos são exatamente And all of those moments are exactly os anos que não foram contados the por years Deus. that were not counted before God. Um é o relato histórico. One is the historical report. O outro é o relato de Deus. And the other one is the one that God is counting. Deus não contou o And tempo he que o did povo not viveu. count those times that they were living. Sério isso. That's very serious. Então nós temos aqui o homem natural. A vida dele não vai contar diante de Deus. And for the natural man, his life is not going to count before God. Por isso que é necessário nascer de novo. That's why we need to be born again. Só nascendo de novo que a sua vida conta para Deus. Only when we're born again that our lives are counting before God. Isso é tão sério que no final da vida daqueles que não têm Deus, os homens naturais, It's so serious that at the end of the life of a natural person, Deus tem até que olhar num livro para ver se tem o nome dele lá. God has to go to a book to see if their names are even there. Mas sabe o que a Bíblia fala daqueles que nasceram de novo? But you know what the Bible says about those that are born again? João 1. John 1. Deixa eu te falar, Elisa, para você colocar para nós. Depois nós vamos voltar aqui, tá, Elisa? João 1, versículo 12. John 1, verse 12.
Mas a todos quantos o receberam. Está ali, amor. Mas a todos quantos But o to receberam. all who did receive him, A saber, os que creram no seu nome. who believed in his name, Deu-lhes o poder de serem he gave the right to become feitos filhos de Deus. children of God. A saber, os que creem no seu nome. Those who believed in his name. Quem nasceu de novo, Whoever is born again recebeu o poder de ser filho. receive the power to become E aí eu children. quero te contar uma coisa. And then I tell you, Esses que são filhos, the ones that are children, ele conhece o nome. he knows their names. Esse que é filho, The children está guardado na mão are dele. kept in his Diga hand. aleluia. Say hallelujah. Para aquele que é filho, For those that are children, não tem que procurar se o nome está no livro da he's vida. not going to go and see if the name is written in the book of life. Porque já está escrito no coração dele, João Because it's Paulo. already written in his heart. Para aquele que é filho, For those that are não children, tem exame de DNA. you don't have DNA. Porque ele sabe que é filho. Exam because he Está lá. knows that are Não children. tem que checar. It's there. Na verdade, checa só para confirmar a pena. It's, it's just checking to see about the reward. Vamos voltar em 1 Coríntios. And then we go back to 1 Corinthians. Os irmãos estão comigo? Are you with me? 1 Coríntios 2,16 ou 1 18. Corinthians 2. Não, nós já estamos lá embaixo. Nós estamos lá no 14 agora. Vamos para o 14. 2,14. 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly É to loucura. him. Folly to Para him. quem é natural, a Bíblia é loucura. For those that are natural, the Bible is Para folly. quem é natural, a Bíblia não faz sentido. For those that are natural, the Bible Para doesn't make quem é any sense. natural, o Espírito Santo não faz For sentido. those that are natural, the Holy Spirit makes no sense. Para quem é natural, vir à igreja não faz For sentido. those that are natural, coming to church has no Quando eu falo makes no igreja, eu estou sense. falando da reunião dos I'm salvos. talking about this gathering Para here. quem é natural, não faz sentido o dízimo. For those that are natural, tithing has no meaning. Para quem é natural, dízimo é perder. Tithing is a loss. Por quê? Porque elas se discernem Because espiritualmente. those things are understood spiritually. Próximo, 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. Então, por que está falando aqui que ele não pode julgar ninguém? So why he can't judge anybody? É porque ele tem a revelação da vontade de Deus. Because he has the revelation of the will of God. O homem natural, ele obedece a Deus. The natural man, the natural or the spiritual? O homem espiritual que eu falei, aleluia. The spiritual man obeys God. O homem espiritual, ele quer a vontade. The spiritual man wants God's will. E aí no versículo 14, Paulo fala, ora, é esse aí que nós acabamos de ler, né? Perdão. No capítulo 3, então, versículo 1, And in chapter 3, verse 1, nós temos o terceiro tipo de pessoa. we have the third type of Onde o man. mesmo apóstolo, no mesmo bloco de versículos, The same na apostle. mesma carta, In the same letter, ele fala, eu, porém, irmãos, he's saying now, but I, brothers, que nasceram de novo, because they're born again, que não estão condenados à ira de Deus, they're not condemned into the wrath of God. foram They salvos. were saved. Tem o Espírito Santo dentro deles. They have the Holy Receberam a Spirit. Jesus como They Senhor. received Jesus as their Eu Lord. não pude falar a vocês como espirituais. I could not address you as a Eu não spiritual pude people. falar para vocês como pessoas que buscam a vontade de Deus. I couldn't speak to you as people that seek God. Irmãos, eu não pude falar para vocês como pessoas que querem a vontade de Deus e que querem obedecer a Deus. Brothers, I couldn't come to you as people that want the will of God, E sim como carnais, but as people of the flesh, como crianças em Cristo. infants in Christ. Sabe o que eu amo esse termo de crianças? You know what I love about this term, the infant? Porque quando fala criança aqui, a Bíblia fala que para você se tornar grande no reino, você tem que se tornar como uma criança. Because the Bible says that if you want to be the great in the kingdom of God, you have to become the smallest. Jesus falou que o reino é dos pequeninos, das crianças. Kingdom belongs to the little ones. Então, to the será que ele estava children. falando que era só das criancinhas mesmo? Oh, so he's talking about children, little like children. Ele falou que se você não se tornar como uma criança, você não vai
ter parte no reino, Caio. It says if you don't turn into a child, if you don't become like a child, you have no part in the kingdom. Mas eu tô lutando para não ser criança, para me tornar um adulto. Man, but I am struggling to become an adult and you want me to become like a child. Eu quero ser adulto. I want to be an adult. No reino, tudo funciona ao contrário. In the kingdom, everything is the contrary. Você é mais adulto You're more adult à medida que você se torna mais como criança. the more you become like a child. Vamos usar a Melissa. Let's use Melissa here. A Melissa tem 2 anos? 3 anos. Melissa is 3. Vocês acham que a Melissa, aos 10 anos de idade, vai estar sentada aqui no colo do pai dela na hora do culto? You think when she turns 10, she will be seated right here on her dad's lap Nem o during Tiago quer service? isso. Not even Tiago wants that. Porque o normal, a veia natural é ela crescer e se tornar cada vez mais independente. Because the right course is she's going to become more and more independent. Eu só tive um filho há 19 anos atrás, então eu sou terrível em certas coisas. So I had only one child and he's 19, so I am terrible in Às vezes eu vou falar coisa errada aqui. some things I mentioned and Mas they're há wrong. 2 anos atrás, But 2 years ago, você limpava a fralda da Melissa. you were wiping her dirty diapers. You were Aos changing. 3 anos continua ou não? Não sei. 3 anos? Não mais. Tá na fase, né? De ser. Ok. Então, com 5 anos de idade. Okay, so Tô falando, eu só when they're tive um. 5, Tem vezes que eu chego assim pro bebê e falo assim: nossa, que lindo. Quantos meses ele tem? 10? sometimes I come and I see a baby and I was like, oh, how old is the baby? Like 10, Pai e 10 mãe months? fala 3 meses, Like, pastor. no, 3 months, pastor. Eu falo, eu só tive um e há muito Like, I tempo, only então eu não had tenho one, noção. It's been a long time. Então, você quer que a Melissa cresça. So you want Melissa to grow up. Você quer que a Melissa se torne independente. You want her to become independent. Você quer que a Melissa possa romper na vida dela. You want Melissa to do well in her life, Não é verdade? right? O Senhor quer isso para nós. The Lord wants that for us. Mas para o reino espiritual, But for the spiritual kingdom, eu cresço no reino. I grow in the kingdom. Quanto mais dependente de Deus eu me torno. The more dependent I become of the Lord. Hoje a Melissa depende da palavra de vocês. Today, Melissa depends on your word. Hoje a Melissa depende da provisão de Today, vocês. she depends on your provision. Hoje o mundo da Melissa, vou falar nesse aspecto, está em suas mãos. Her world, per se, is in your hands. É assim que é a maturidade em Deus. And that's maturity in the Lord. Paulo falou para esses irmãos, eu não pude falar para vocês como espirituais. Paul said, I could not speak to you as a spiritual man, Eu falei para vocês como carnais. but as carnal Porque people. apesar, aí vem a terceira, porque apesar de vocês terem nascido de novo, And this is the third type, because even though you are born again, porque apesar de vocês terem recebido todas as promessas de Deus, even though you received all the promises porque of God, apesar de vocês, Jesus ter salvado vocês, even though Jesus saved you, e isso é irreversível, and that's irreversible, e Ele liberou todas as promessas dele para sua vida, and He releasing all the promises for your life, vocês acham que é vocês que determinam a vida de vocês. you think that you are the ones who determine your life. Então, eu não posso falar para vocês como espirituais, So I can come to you as a spiritual man, porque você acha que você é o bonzão. because you think you're too good. E aí Paulo fala, eu te dei leite para beber e não alimento sólido. And then Paul said, I had to come with milk and not solid food. Por que tantas vezes nós recebemos paulada dos religiosos? Why so many times we receive beatings from the religious people? Porque o povo fala assim, esse negócio de pregar a salvação pela graça e pregar a graça e tudo, isso aí é muito elementar. Because people say, and they're like, oh, because this thing of preaching grace and salvation by grace, this is very basic. A graça é o alimento mais sólido que alguém pode comer. Grace is the most solid type of food that someone can eat. E eu vou te provar que o problema na sua vida começou quando você começou a se afastar da graça, você começou a ser carnal. And I prove to you that the problem in your life is when you started going astray from grace. Em que momento da sua vida
você experimentava o maior número de orações respondidas? At what moment did you início. experience the No most answered prayers in your life? Logo quando eu nasci de novo, logo In no the início. beginning. Yeah, in the beginning. Right when Quando I was nasceu de born novo. again. Novo convertido é assim, ele nasce de novo. Because a newborn Christian, Aí ele começa a ler a fresh, Bíblia. they begin reading the Bible. Aí ele lê lá que, sei lá, que Deus fez chover. Then he reads, God made it rain. Aí ele tá deitado um dia, ele fala: uau, o Senhor fez chover? Ah, eu queria que chovesse aqui em cima de mim. So he's laying down one day and it's like, wow, you made it rain. I would love that rain would just Tem mais louco do mundo, start chove em cima do pouring. sujeito. All of a sudden, rain comes. Lembra do Selismar da testemunha? Os testemunhos do Selismar no início da jornada nele, You know, I remember Selismar when he got born again. 80% era sobre pão de queijo. 80% had pão de queijo in the middle of Sério? it. Era assim, acordei hoje pensando em pão de queijo. Aí, pastor, eu cheguei aqui no culto, o irmão estava com... A gente não tinha pão de queijo no café da manhã antes. O irmão estava lá com pão de queijo para me dar. We didn't have cheese bread for breakfast, you know, at that time. And then he would come like, oh, I woke up thinking about cheese bread. And then this brother, you know, came to the church with cheese bread to No give me. início da sua jornada com Deus, você falava: Deus, eu quero tal coisa. E você tinha. In the beginning of your journey with God, you would pray and it's like you had Deus te everything. usava para falar na vida de pessoas. God used you to speak to other Você people. tinha ousadia para orar com as pessoas. You were bold to pray E with você people. orava e acontecia. And you would pray and things Você would pedia e happen. Deus te dava. You would ask and God would give you. As coisas mais loucas aconteciam na sua vida. Craziest things would happen Sabe to por you. quê? Porque você só conhecia a graça. You know why? Because you only knew grace. Você só confiava na graça. So you would only trust Mas the no grace. momento nós passamos a ser carnais. But then we became fleshy. O que é o carnal? O carnal é aquele que confia em si. We became carnal. It's the one who's trusting É o himself. que não anda pela fé, mas ele anda pela mente. The one who's not walking based on faith, but based on their mind. A sua alma é mente, vontade e emoções. Your soul, will, emotions, and desires, and mind. O carnal lá no início, The carnal man in the o beginning. crente lá no início, A Christian person ele in the nasceu de beginning. novo e ele agora entende que Deus ouve a oração dele. He got born again and then he understood, okay, God hears my prayer. Eu me lembro do testemunho do Fred, aquele missionário. Remember that missionary Fred? Um missionário que nós conhecemos, que ele trabalhava com skatistas na época. He used to work with skateboarders. E assim, o skate hoje virou esporte olímpico. So today is like Olympic sport even. Mas há 15 anos atrás, skate era coisa de mala. But 15 years ago, it was for only 20 for anos talvez, ou mais, sei lá. Yeah. A long time ago. a long time ago, 15 years ago. Era coisa de For people, ler, street people. que não estava nem aí para a vida e tal. Então o Fred trabalhava com essas pessoas. So Fred was working for this type E of quando ele people. nasceu de novo, falar para ele, falar: você pode falar com Jesus que ele te ouve. And then, you know, people told him, you can speak to Jesus, he hears you. E ele chamava Jesus de cara. And he would call Jesus Isso God. não pode virar teologia, isso não pode virar doutrina. We're not talking Estou about falando da theology. experiência dele. His E ele falava: experience. cara, eu estou precisando de uma coisa, Jesus. He's like, dude, I need Jesus, something, eu quero isso, cara, eu estou precisando, porque, sabe, sei lá, eu estou com esse problema aqui. Pá, acontecia. Dude, I have this problem, you know, and then, bam, happened. E Deus continuou a usá-lo e ele começou a crescer na fé. And then Jesus, you know, God was using him, he E was à medida que growing o in faith. tempo foi passando, ele foi mudando a maneira dele de falar. And you know, time was passing by and he was De novo, não é que ele changing foi amadurecendo. his way of praying. And Ele foi se religiosizando. he wasn't maturing, Se he was tornando mais just religioso. becoming more religious. E aí ele aprendeu que ele não podia chamar Deus daquela palavra. De novo, eu não estou falando que você tem que orar chamando Deus de cara. Estou falando, eu não chamo. So, okay, I don't pray calling Mas God esse é dude. aí ele falou que ele começou a chamar. Ele viu o pessoal e falou: meu Deus e meu Pai.
But then he became praying and he would say, my God and my E ele Father. começou, meu Deus e meu Pai. My God and my Aí Father. passou um tempo que ele viu o majestoso Deus, oh, alto Deus majestoso. And then he learned majestic. E ele God. disse que ele começou a passar por um momento da vida dele que ele não sentia a presença de Deus. And then he was going through this season. He wouldn't feel the presence Pode of vir pra God. cá, minha filha, para me lembrar que eu tenho que terminar. E ele não sentia, e ele começou a jejuar e buscava a Deus, e ele falava, Deus, não estou te ouvindo, não sei o que está acontecendo comigo. So he wouldn't feel the presence of God. He fasted. He did all these things, and he would pray like, God, why can't I hear you? E um dia Deus falou para ele, falou, sabe por que você não está experimentando minha presença mais? And God told him, you know why you're not feeling me anymore? Ele falou que você parou de me chamar de cara. Because you stopped calling me dude. Me entenda isso aqui. Me Understand? entenda isso aqui. Não é para semana que vem a gente vem aqui, ô cara, tô aqui. Né? Não é It's isso que eu not tô- like we're gonna get here next week. It's like, dude, I'm Chama- here. Não saia da igreja, pastor Evers. Don't leave this church, Pastor. Mas não é o chamar de cara. It's not about E calling na him época o dude. Fred mesmo explicou isso. And at that time, Freddie himself explained what he meant. Ele falou, não é o cara, não é eu chamar de Deus de cara. It's not because I'm calling him dude. Porque ele falou, eu nem chamo Deus de cara I hoje. don't even call him like that anymore. Ele falou, mas é eu ter aquele coração para com ele. But it's the heart for him. Ele é meu amigo. He's my friend. Ele morreu por mim. Died for me. Ele me salvou. He saved me. Você está entendendo? Quando nós falamos de crente carnal, é aquele que vive pela sua mente. You know, the carnal Christian is the one that is living based on their minds. É aquele que começa a seguir muito o que ele acha. The one who's following so much what they think. E quando alguém chega para ele com um versículo, ou vai repreendê-lo e fala, ô Caio, não faz isso, porque a palavra diz isso, isso e isso. And when someone comes up to him saying, hey man, don't do this because the word says this and that. Ele fala, ele tem uma justificativa sempre, ele fala, não, mas eu não sinto isso. He always has an excuse. It's like, no, because I don't feel this way. Ou ele fala, eu não penso isso. I don't think like that. Ou essa não é a minha vontade. Oh, this is not my will. Quanto mais assim você age, mais distante você vai se tornar do Senhor. The more you act like that, the more distant you become from the Lord. Todos nós aqui já tivemos frustração com a igreja. All of us here experience frustrations in the church. Quando eu falo igreja, eu estou falando do povo. And when I talk about church, I'm Ninguém tem talking frustração about com esse prédio. people. Nobody has Quem frustrations pisou with no the seu calo um building. dia foi pessoa. You know, uma whoever pessoa. stepped on your toe one day, people. Mas eu vejo tantas pessoas que deixam de liderar, But I see so many people that stop leading deixam de se others, envolver na obra de Deus, stop getting involved. saem da igreja, They leave the church. porque falam, eu passei por coisas lá que eu nem vou te contar. And then they go like, oh, I went through so much, I won't even tell you. Carnais. Carnal people. A vontade dele é que determina se ele vai servir a Deus ou não. Their will are determining if they're going to serve God or not. A vontade dele é que determina se ele vai continuar ou não. Their will is the one who's going to determine As if they will emoções serve or dele not. é que definem o que ele vai fazer para Deus. Their emotions are determining what they will do for O God or not. carnal, ele acorda domingo de manhã e fala, hoje eu não estou sentindo de ir ao culto. The carnal person wakes up in the morning, it's like, I don't feel like going to service. O carnal, ele fala, eu não estou muito bem hoje, eu não vou pro culto. The carnal man, oh, I don't feel well today, I'm not going to go. Essa sujeita, tem dia que ela chega aqui para tocar, This person here, some days she comes to play, que é perceptível que ela tá só o caco. and it's you see that she is just this broken thing. Tô falando isso para honrá-la. I'm talking. Que ela tá passando um problema sério. Because she's going through. Que às a vezes ela tough nem time. dormiu direito à noite. Like a heavy battle, and maybe sometimes she doesn't even sleep at night. Mas ela tá aqui. She's here Porque não tem opção. because there's no option. Eu vou fazer. I will do it. Sentindo ou não, Feeling or not feeling, eu vou fazer. I will do it. Querendo ou não, Wanting or not, eu vou fazer. I will do it. Por quê? Porque é a palavra dele. Because it's His will. É a vontade dele. Because it's His will.
Eu vou fazer, I will do it. mesmo não entendendo, Even when I don't porque é a understand vontade dele. what His will Eu is. tenho um Senhor. But I have one Lord. Você está entendendo a diferença do espiritual para o carnal? You understand the difference from the spiritual to the carnal? O carnal não para porque ele tem problema. The carnal, the O spiritual, espiritual não para porque ele tem problema. doesn't stop when they have a problem. O espiritual enxerga que Deus é Senhor de tudo. The spiritual sees that God is in everything, and He's the Lord of everything. Eu conto em sala de aula algumas coisas, mas sabe, eu já tive gente que foi sair da igreja e falou: eu vou sair da igreja porque eu não gosto de você. I had people in the past, they came to me as like, I'm leaving the church because I don't like you. Eu fiquei pensando, mas tem que sair mesmo. And I was thinking, well, yeah, you have to leave then. Eu não gosto do pastor, I don't like the pastor. mas ao mesmo tempo eu penso, é isso que determina se ela vai sair da igreja ou não? But at the same time, I'm like, is that your thermometer for when you leave a church or not? É isso que vai determinar se você vai sair da igreja, é porque você não gosta de mim? Is that how you determine, like, if you like me or not? Teve uma pessoa que um dia chegou e falou: não, pastor, tem que parar de cantar essa música. One day a person came up to me and was like, Pastor, we have to stop singing that Eu song. falei: por quê? Porque, não, pastor, nossa, tá tão repetitiva. And I said, why? And they're like, oh, because, you know, we're repeating so much. Quem me conhece, me conhece. If you know me, you know me. Eu falei: não estamos cantando pra você. I'm like, we're not singing to you. Te contaram isso não? Nobody told you? Não estamos cantando pra você. We're not singing to you. Nós estamos cantando pra ele. Singing to Him. E se ele falar que vai cantar quão grande és tu, vai ser quão grande és tu. And if He tells us that we need to sing how great Thou art, we're going to sing how great Mas Thou está art. tão fora de moda. But it's so out of tune. Nós vamos cantar o que ele quer. We're gonna sing whatever He wants us to sing. A gente canta também um Yeshua, a gente canta também, como é que é esse último aí que nós estamos cantando que eu gosto demais? Yeah. Essa Leão. última, Leão. Yeah, we sing Let the Lion Roar, Que o Leão roxo eu gosto também. We Mas like sabe de uma them. coisa? Tem hora que ele fala: não, vai ser assim não. But sometimes He says, no, it's not gonna be this way. Eu quero só que você me chama de Abba, I want you to just say Abba right now. para restaurar o coração To restore espiritual. the spiritual heart. Você não precisa cantar que eu sou o Deus Todo-Poderoso agora não. Você vai cantar que eu sou seu Abba. You don't have to sing that I am the Almighty God right now. You're just gonna sing that I'm your Abba. Você vai cantar que eu sou o papaizinho. You're gonna sing that I'm your daddy. Porque quando você canta que eu sou seu papaizinho, Because when you sing that I am your daddy, quando você depende de mim, when you depend on me, deixa eu colocar dessa... let me put it this way. Jesus falou assim na Jesus oração said- do, acho capítulo 17 de João. I believe John 7:17. Porque o reino de Deus é isso, Because the kingdom of God is this, que te conheçam a ti that they may know you e ao Cristo que tu enviaste. and the Christ that you sent. Que te conheçam. O reino de Deus é conhecer a Ele. That they may know you. That's the kingdom of God. It's to O know reino de Him. Deus é conhecer o Rei. The kingdom of God is to know the King. Então o crente carnal é aquele que ele anda pelas suas próprias vontades. So the carnal Christian is the one who's following their own will. Vou voltar ao Caio como exemplo. I go back to Kyle's example, using him as an example. Como é que é o crente espiritual? How is the spiritual Christian? Irmão, você está fazendo isso, mas a palavra de Deus diz isso aqui, Caio. Brother, you're doing this, but that's what the word says, man. É isso que a palavra diz? Oh, that's what the word says? Nossa, obrigado, Napoleão. Thank you, Napoleon. Obrigado, me ajuda aqui, eu preciso de ajuda. Help me out because Vamos orar I need junto? help. Let's pray together. Vou usar você como crente carnal. Samuel, a palavra de Deus diz isso. And the carnal Christian, Samuel, the word of God says this. Mas Deus quer que eu seja feliz. Our God wants me to be happy. Essa é a maior mentira That's the greatest lie de Satanás que você pode acreditar. from the pits of hell that you may Como se a can sua believe. vontade Like your will definisse a sua felicidade.
defines your happiness. O que define a sua felicidade é What fazer a vontade defines dele. your happiness is to do His will. O que determina a sua felicidade é fazer a vontade de Deus. What determines your happiness is to do God's will. E eu encerro com o que Jesus falou. And I end by mentioning something that Só Jesus tinha said. tempo mais versículo para falar aqui. Ah não, vocês vão dar mais 10 minutos. Vai, fica bravo. Gênesis 13. Genesis 13. Nós temos Abraão e Ló. We have Abraham and Lot. No versículo 10. Verse 10. Então a Bíblia fala que os rebanhos dos dois cresceram muito. So the Bible mentions that their cattle grew so much. Abraão e Ló saíram juntos de Ur. They left together from Ur. Os dois são crentes, os dois saíram do mundo. Both are Christian. Both believe God, and they went out into E the eles world. prosperaram. They prospered so Mas much. chegou no momento que os pastores deles estavam tendo problemas porque o rebanho era grande demais. But the cattle, you know, it grew so big that the shepherds were fighting amongst E aí them. eles precisavam então se separar. So they needed to separate. E nesse momento And at that very moment, nós temos aqui a descrição do homem natural e do homem we espiritual. have the perfect description of the spiritual man and the carnal man. O homem carnal, Ló. Carnal man, Lot. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. And Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, in the direction of Zoar. Levantou os olhos Ló e viu as campinas do Jordão. He lifted up his eyes and saw that the E Jordan Valley aquilo era o que chegava mais perto do Éden para was ele. the next thing after Eden for him. Verdinho, Green, pastos maravilhosos, amazing água, pastures, tudo water. lindo. Everything was beautiful. O que você acha que ele falou? What do you think he said? Bobo é ovo. Ah, Bobo eu não sou. I'm not stupid. Eu quero esse vale aqui. I want this valley. Eu quero a campina do Jordão. I want the Jordan Valley. Ainda bem que nem precisou de par ou ímpar para decidir. They didn't even have to draw Eu sei o que é melhor. numbers. I know what's best. Eu quero isso aqui, Abraão. This is what I want, Que Abraham. se exploda o resto. Whatever happens to the rest, I don't care. E ele escolheu. He chose. Próximo. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E separaram-se um do outro. So Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journeyed east. Thus they separated from each other. 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Abram settled in the land of Canaan, while Lot settled among the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom. Aonde que habitou Abraão? Where was Abrão? he? Abram? Canaã. Canaan. Você se lembra de Canaã? Remember Canaan? A terra prometida? The promised land? A terra que mana The leite e land mel? with honey and milk? Parece que ela não tinha tanta aparência, It didn't look so good porque as campinas do Jordão eram mais atraentes. because the Jordan Valley was better. E Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. And he would move his tent to Sodom. Só mais um versículo 13 nesse bloco. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Now the men of Sodom were wicked, great sinners against the Lord. Ló escolheu o que era natural. Ló escolheu o que fazia sentido. He chose what made sense, what was natural. Ló baseou a sua decisão na sua vontade. He based his decision in his will. E a Bíblia fala que não foi de uma vez, ele foi armando tendas. And the Bible says it wasn't just a one-time thing. He was moving his tents Até chegar em Sodoma. until
he got to na Sodom, cidade de um povo que era mau e grandes a pecadores. city of wicked men, sinners, great sinners. O homem carnal, The carnal man, ele se desliga da vontade do Senhor. he disconnects himself from E the ele will of começa a God, caminhar nos seus próprios and pensamentos. he begins walking in his own thoughts. Até o ponto To the point de que quem está de fora that whoever is não vê a outside diferença dele para o ímpio. don't see a difference from him and an unsaved person. Ló morava em Sodoma e Gomorra. Lot lived in Sodom, Sodoma, uma cidade com grandes pecadores que viviam contra Deus. a city with great sinners that lived against the Lord. Ele não era dessa natureza. He wasn't of that nature. Ele não era sodomita. He wasn't a sodomite. Você vai ler a história, você vai ver que Deus usa Abraão para tirá-lo de lá. You read the story, you see that God used Abraham to take him out of there. Mas você vê que Abraão, então, ele é abençoado por Deus. But you see, Abraham was blessed by God. Por que Abraão deu a Ló o direito de escolha? Why did he give the right to choose to Lot? Porque Abraão sabe, para onde eu for, eu sei que Deus vai me abençoar. Because Abraham knew, no matter where I go, I know God will bless me. Abraão falava, eu não dependo de vista. Então, o que o Senhor tiver para mim, eu vou querer. Abraham would say, I would not walk by what I see, so I don't care what I choose. Ló, você quer ir para lá? You want to go there, Lot? Pode ir. Go. Eu vou para cá. I'm going to go this way. O homem espiritual escolhe as suas amizades, The spiritual man chooses their friendship porque ele entende que amizades não são neutras. because they understand that friendship is not neutral. Associações não são neutras. Associations are not neutral. O homem espiritual sabe que se não vai te levar para o propósito, vai te levar para Sodoma. Spiritual men know that if it's not going to lead you to the purpose, it's going to lead you to Sodom. Gênesis 13, agora no versículo 14, Elisa. Olha só agora. Now listen to verse 14. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele. The Lord said to Abram after Lot had separated from him. Só depois que Ló saiu de cena. After Lot was gone. Deus falou: God ergue os said, seus olhos e olha desde onde você está. lift up your eyes and look from the place where you are. Para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Northward and southward, eastward and Para o westward. oriente e ocidente. Próximo. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência. Agora só. For all the land that you see, I will give to you and your offspring now. Enquanto você está vivo? Only when you're alive? Enquanto você está vivo? Only when you are Para os alive? seus filhos? For your children? Para sempre. Forever. A ONU pode tentar, de todas as maneiras, falar que Israel pertence aos palestinos. ONU can try all of their ways to say that Israel belongs to the Palestinians. Guess what? Adivinha? Alguém já falou que é pro herdeiro de Abraão. Someone already said it belongs to the heir of Abraham. E é pro herdeiro de Sara. And Sarah. Não é de Agar, não. Not Hagar. A Hagar. terra é da descendência dele. It's for their descendants. Mas eu não His descendants. concordo com isso. But I don't agree with it. Você acha que eu vou espernear com Deus? Think I'm gonna struggle Você with acha God? mesmo, Laura, que eu vou falar, Deus, eu não concordo com isso? Think I'm gonna say, God, I don't agree with Sabe o it. que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a Bíblia manda. Vou orar I'm gonna pela paz de say Jerusalém. What the Bible tells me to do. I'm gonna pray for the peace of Israel. Na verdade, a segunda volta de Jesus, né, As a pastor matter of Everson? fact, the second coming of the Lord Vai acontecer will happen no momento in the em moment que as nações ao redor vão atacar Israel para exterminar Israel do mapa. when the nations around Israel will all gather to attack Israel. Não vai demorar. And it won't be long. E os judeus vão clamar pelo Messias. And then the Jewish people will cry out for the Messiah. E o Messias virá. And he will come. Jesus virá Jesus will come com os vencedores. with the overcomers. Com a igreja gloriosa. With a glorious church. Vai ser o buy one, get one free para os judeus. Gonna be pega e pega outro de graça. Os judeus hoje, The Jewish people today, os judeus hoje
Acha que eles que são a bala que matou o Kennedy. think that, oh, they are so Mas no good. dia que a coisa arrochar para eles, But when things get tough on that e eles day, clamarem, and they cry out, e o Messias and the vier, Messiah o Messias comes, virá com os filhos da he will igreja, come with his com children, gentios with vitoriosos, the Gentiles, para salvar Israel e estabelecer o reino do to Senhor na save terra. Israel and Aleluia! establish his kingdom on earth. Aleluia, eu quero vir com ele, eu quero And estar I junto. will come with him. E esses que virão, eu quero te contar uma notícia. And the ones who return, I tell you this, São aqueles que viveram fazendo a vontade de Deus. are the ones who live their São os lives crentes doing espirituais. the will of God, the spiritual children. Aqueles que oram e falam, não a minha vontade, mas a sua. The ones that are praying today, not Aqueles my que will, quando but não your will be sabem done. o que fazer, Those that when they don't know ou what to naqueles que do, têm uma proposta muito boa, oh, there's this huge proposal. eles this- sempre falam, meu Senhor, o que o Senhor quer? He prays, Lord, what do you want? As maiores burradas da minha vida The stupidest things that I've done aconteceram porque eu não orei. happened when I didn't pray. Aconteceram porque eu escolhi Because I chose. e eu não deixei Ele me falar. And I didn't allow him to tell me. Quanto mais eu oro, The more I pray, mais eu experimento da vontade the dEle. more I experience his will. Quanto mais eu leio a The palavra, more I read mais the eu Bible, experimento a vontade dEle. the more I experience Quanto his mais will. eu adoro, The more I worship. mais eu experimento a vontade The more dEle. I experience Se você his will. deseja isso, If you desire this, ore a Deus nessa hora. pray to him Feche right os now. seus olhos. Close your eyes. Coloque a mão no seu coração. Place your hand over your Fala para heart Deus que você quer a vontade and dEle. say, Lord, I want your will. Não desperdice o seu tempo. Don't waste your time. Se você é filho de If Deus, you are a child talvez of God, hoje seja um dia de conserto, maybe today is a day that you get things fixed. onde você vai decidir não ser carnal mais. When you will decide not to be a carnal person Você vai decidir anymore. ser espiritual. You choose to be Pela spiritual. graça do Senhor, você vai desejar a vontade By the dEle. grace of God, you will choose Pela His will. graça do Senhor, você vai confiar na obra de By the Cristo. grace of God, you will trust Pela His work. graça do Senhor, você vai se tornar cada dia mais como uma By the criança grace of God, you will become que more confia like a no child papai, that trusts que the Father, sabe que só acontece por causa do that papai, knows things just happen, que a only happen bênção because só of vem Him. porque o papai é bom. Blessing only comes because of Him. Não é por causa da lei, é porque o papai é bom. Not because of the law, but because Porque meu Dad is papai good. falou Dad que Ele me said ama. so. He loves e que me. se Ele não negou seu único filho, He didn't deny His mas Ele own entregou son, seu próprio filho por mim, but He gave His own son for quanto me. mais Ele me dará. Much more He Será will que Ele não give vai me dar o resto? Won't He give me the rest? Ele vai te dar tudo o que você precisa. Yes, He will give you Confie everything na that you bondade need. dEle. Trust Confie na cura dEle. Trust His Confie healing. na graça Trust dEle. His grace. Confie na provisão dEle. His provision. Confie na bondade dEle. Trust His goodness. Caminha cada dia mais para Canaã. Walk more to Canaan. Canaã é a this day, vontade do Pai. Because Canaan is God's will. E Canaã é Cristo em nós, a And esperança Canaan is da glória. Christ in us, the hope of Cristo é a glory. nossa terra prometida. Christ is our promised Cristo é o land. cumprimento de todas as Christ is promessas. the fulfillment of all promises. Deus nos abençoa God blesses us por causa de Cristo. because of Deus Christ. nos ama God loves por us causa de Cristo. because of Deus nos Christ. prospera God prospers por causa us de Cristo. because of Deus Christ. nos cura God heals por causa us de Cristo. because of Christ. É tudo por causa de Cristo. It's all because of Christ. Decida no seu coração Decide in your a servir a heart Cristo to hoje. serve Christ today. Se você parou de liderar, se você parou, abandonou a igreja por causa de pessoas, hoje é dia de você voltar para If Cristo. you've abandoned churches because of people, if you stop leading because of people, today is the day to turn A yourself igreja to Christ. The é church só para Ele. is for Him. A igreja é só para Ele. The church is for Him. O maior privilégio da minha vida é ser seu pastor. Greatest privilege of my life is to be your pastor. Não é por causa do seu salário, o Not salário que você me because of your paga. money, Não é por causa da fama. not because of fame, É por causa it's dele. because of Him. Eu sei que eu estou no centro da vontade I know dele. I'm in the center of God's will. Isso me torna And feliz. that makes me happy. Eu sou feliz em tudo que eu faço aqui I'm nessa happy in igreja. everything that I do. Amém. Fala, Senhor Jesus. Say, Lord Jesus, Eu reafirmo que a minha vida I é tua. reaffirm my life is yours. Que o Senhor é o meu Senhor. You are my Lord. E eu te peço And I ask you
que pela tua graça, by your o grace, Senhor venha abrir os meus you olhos open my e venha me eyes. trazer Bring revelação me revelation do fluir of the flow, da vida of the life, do homem espiritual, of the spiritual man, do homem maduro the mature man que confia na graça that trusts e grace não nele mesmo, and not himself. que confia unicamente Trusts only na obra de the Cristo, work of Christ, morto e ressurreto, dead and alive, em nome de in the name Jesus. of Jesus. Amém.